Olá, eu sou Rodrigo Ayub. Resolvi fazer um vídeo extra essa semana para falar sobre essa celeuma mundial que chama-se coronavírus, né? Um vírus novo que apareceu agora em 2019 na China e que está afligindo o mundo inteiro e preocupando muitas pessoas. Então eu vou explicar a minha opinião pessoal sobre a forma como a gente tem que lidar com isso. Ponto número 1. Por ser um vírus novo, né, significa que o nosso corpo nunca esteve em contato com ele, né? Então a gente não conhece e o nosso corpo não produziu os anticorpos, né, as imunoglobulinas, que se chama no nosso corpo a imunidade adquirida. Então o que acontece? O nosso corpo ele vai ter que lidar apenas com a imunidade inata, que como se chama a imunidade que existe, que nasceu com a gente. Né? A imunidade inata é a nossa imunidade de primeira linha, né? A primeira linha de defesa. Então o que acontece? É um vírus novo, ele quando chega no nosso corpo, se a gente tiver essa imunidade inata estimulada, a gente destrói esse vírus e vai ter ele, nem vai saber que alguma vez que teve ele. Ele começa a causar doenças, e principalmente doenças graves, em pessoas que estejam imunodeprimidas, pessoas que tenham a imunidade enfraquecida. Por isso que em zonas que tiveram milhões de pessoas e poucas se contaminaram, porque aquelas pessoas estavam enfraquecidas do ponto de vista imunológico, principalmente com essa imunidade inata, o vírus entrou no organismo, teve tempo de se desenvolver e causar doenças. Imagina como se fosse um país e o exército que está enfraquecido e vão lá e invadem o país. Se você tem seu exército fortalecido, principalmente ali na margem do rio, e não deixa ninguém entrar, você não vai ter problema nenhum com aquele invasor. Então o nosso corpo tem isso, eles são as células de defesa, né? Tem várias coisas que participam da imunidade inata, mas principalmente as células de defesa, que é como se fosse o nosso exército. Então essas células de defesa, que se chamam macrófagos, fagócitos e eosinófilos, tem uma célula que é uma das principais, chama-se natural killer, ou seja, matador natural, ela se chama mesmo assim, é como se fosse o soldado mais forte, né, do exército. São vários soldados que são muito fortes e esses destroem tudo mesmo. Então essa imunidade inata é a nossa via de proteção do nosso corpo contra esse vírus que a gente ainda não conheceu. Entendeu? Então não adianta, a epidemia já está comunitária, então os hábitos de limpeza, né, limpeza das mãos, é óbvio que isso sempre deveria ter sido feito, né, ter cuidado de não tossir na cara de ninguém, né, pessoas que estejam espirrando usarem máscaras, isso é óbvio que deve ser feito para qualquer tipo de infecção viral, né, um resfriado comum deve ser protegido dessa forma por esses vírus que têm maior transmissão por via respiratória, né, por gotículas, partículas pelo ar. Esse vírus não transmite, até agora que se saiba, por alimentos, ele não se transmite por animais, né? Os bichinhos estão protegidos. A transmissão é essa. Então é óbvio que os hábitos de higiene são importantes. Mas o mais importante é a gente ter essa imunidade fortalecida, porque provavelmente todo mundo vai ter contato com esse vírus. E aí você só não tem que manifestar ele. Então, formas de estimular a nossa imunidade inata. É o ponto desse vídeo. Primeiro, modular o estresse, porque o cortisol é um hormônio que é imunossupressor. Então, se você tem um cortisol alto no seu sangue, você acaba tendo a sua imunidade diminuída e facilita o aparecimento de doenças. Por isso que ele é usado muito até para tratamento de alergias, né, para doenças autoimunes, porque você usa cortisona que vai suprimir a sua imunidade. E a gente não quer isso, a gente quer estimular a imunidade. Então, para de se estressar, para de ficar vendo muito noticiário falando que todo mundo vai morrer por causa desse vírus. Você tenta deixar o seu corpo calmo, fazer atitudes que deixam você tranquilo, vai andar ao ar livre para pegar sol, porque isso sim estimula a imunidade. Olha, é um dos tópicos aqui, o sol, graças à vitamina D, aquele hormônio que a gente produz na nossa pele, quando a gente tem contato com o sol, e quando a gente tem um contato de mais ou menos 20 a 30 minutos, a gente produz mais de 10 mil unidades. Portanto, você toma a vitamina D no final do dia, se você não tiver apanhado o sol durante esse dia. Nos países que ainda estão no verão, né, que você tem exposição solar máxima, como no Brasil atualmente, você vai tentar pegar sol todos os dias. Se não conseguir, você à noite toma um comprimidinho de pelo menos 10 mil unidades de vitamina D, se você for adulto, e uma criança 200 unidades por quilo, mais ou menos. Aqui em Portugal agora nós estamos entrando, vamos começar a entrar na primavera, o país começa a se ensolar mais, a ter mais possibilidade de a gente ir para a rua, então é o momento da gente ter contato com o sol, ter contato com a natureza que modula nosso estresse. Não acho uma via saudável você ficar trancado dentro de casa, né, vendo noticiário que vai estressar e vai baixar a sua imunidade. Ponto. Uma outra coisa que estimula a nossa imunidade, além da vitamina D, é a vitamina C. A gente sabe, né? O ácido ascórbico é uma substância que tem papel antioxidante e imunoestimulante. A vitamina C em cápsulas
ela deve ser utilizada nessa fase para você otimizar ao máximo a sua imunidade, mas lembrar, vitamina C alcalina, de preferência com rose hips ou bioflavonoides que absorvam melhor a vitamina C e utilizem ela melhor no nosso corpo. Essas substâncias fazem um sinergismo, então chama-se vitamina C com rose hips ou bioflavonoides. Ou então, principalmente, toma todos os dias um copo de limão batido no liquidificador com a casca, né? Porque a casca do limão tem muitos fitoquímicos que melhoram a absorção do limão e fazem sinergismo, né? Os limonenos, os ácidos cítricos, os bioflavonoides, tudo isso que tem no limão otimiza a utilização do ácido ascórbico. Então, uso de limão, eu coloquei aqui também, se você puder, com gengibre, né? Ou então chá de limão com chá de gengibre. Essas substâncias são potentes imunoestimulantes, naturais, saudáveis, excelentes para o corpo. E se precisar, tomar a cápsula de vitamina C. Além da vitamina C e vitamina D, o zinco também tem um papel imunoestimulante muito importante, né? O zinco, que você pode usar o picolinato de zinco ou o zinco quelato, na dose de mais ou menos 10 a 15 miligramas, você toma à noite, algumas pessoas têm um pouquinho de tontura com essas doses de zinco. Então, o zinco ele tem um papel de imunoestimulante, ele tem um papel de metabolizar o cortisol. Existe uma enzima chamada 5-beta-redutase no nosso corpo, que é uma enzima que destrói o cortisol. Então, se você tiver zinco ótimo no seu corpo, você destrói mais rápido o cortisol que você produziu. Então, a gente produz cortisol todos os dias, então para metabolizar ele mais rápido, ele não ficar no seu corpo e não causar esse papel de imunossupressão. Então, zinco ótimo no corpo. Além disso, o zinco também ele tem um papel direto na estrutura do nosso sistema imunológico. E se, por exemplo, você é um bebedor de álcool, o álcool ele tem uma enzima que degrada o álcool e o etanol vira acetaldeído, desculpe os termos, mas essa conversão é feita por uma enzima chamada álcool desidrogenase, que é uma enzima que é zinco dependente. Se você bebe muito álcool, você acaba espoliando o zinco do seu corpo. É mais um motivo para você fazer a administração de zinco. Nessa época, além de controlar o estresse, você controla a sua ingestão de álcool, para não espoliar muito zinco e além disso, porque o álcool tem outros efeitos imunossupressores no nosso corpo que o vídeo não vai deixar falar. Então, lembrar sempre, suplementação, vitamina D, vitamina C e zinco, modular o estresse, pegar sol, né? Ter uma tranquilidade no seu corpo para o seu sistema nervoso parasimpático estar bem ativado e você ter o papel de reparação e regeneração do corpo otimizado. Então, para isso também um sono reparador, né? Nossa imunidade ela trabalha muito à noite, então a gente tem que ter um sono bom, né? Um sono de qualidade para isso funcionar bem. O nosso microbioma intestinal fundamental, as nossas bactériazinhas de defesa, né, do nosso corpo, as bactérias boas, elas têm que estar otimizadas porque elas produzem parte da nossa imunidade, elas participam muito da nossa imunidade, então o microbioma, as bactérias intestinais são fundamentais. Para isso é muito grave você, com esse medo aí de infecção viral, começar a tomar antibiótico. As pessoas tomam antibiótico para tratar viroses e acabam piorando o problema, porque o antibiótico não mata vírus, ele mata as bactérias boas que vão ajudar você. Então nada de ficar tomando antibióticos, também nada de tomar antitérmicos ou antipiréticos. Eu já vi gente tomando paracetamol como prevenção da virose. Isso é um absurdo, que o paracetamol, os antitérmicos, né, os ibuprofenos da vida e até os antihistamínicos, né? Se você começa a espirrar e for viral e não uma alergia, você dando um antihistamínico, você está baixando a sua imunidade, porque o antihistamínico ele faz isso, ele baixa a concentração de histamina no nosso corpo, foi produzida por células de defesa. Então nada de fazer isso, não tomar essas substâncias sintéticas que vão atrapalhar com a nossa imunidade, não tomar antibióticos que vai matar a flora intestinal. Você tem que fazer o uso de suplementos e modular os hormônios e os seus hábitos de vida de forma que você se sinta saudável. Fazer uma atividade física moderada é muito bom, fazer sauna é muito bom. A sauna ela aumenta a nossa temperatura corporal de uma forma externa, mas a cada grau de temperatura que o seu corpo aumenta, você duplica a sua imunidade. Então você imagina o benefício que faz você fazer sauna todos os dias, seguida de um banho gelado para você equilibrar sua temperatura, um fenômeno chamado washout, mas um dia eu faço um vídeo sobre sauna, mas a sauna é um excelente instrumento terapêutico para estimular a nossa imunidade. Não é baixar a temperatura, é aumentar ela para o seu corpo funcionar melhor. Tá bem? Então, lembrar desses hábitos de vida, atividade física também, várias coisas que eu podia falar em relação a modular o cortisol, mas eu não queria falar agora para o vídeo não ficar muito longo. Então entendeu, né? Essas dicasinhas todas. Um hábito que eu uso diariamente, eu vou fazer aqui uma publicidade, mas é porque eu acho que é em prol da população, eu tomo todos os dias um batido que existe no mercado, que chama-se Good Green Stuff. Esse batido daqui, ó. Também se chama-se Good Green Vitality. Esse é um batido da Nova Zelândia, que é um batido que a composição toda dele é natural.
à base de substâncias orgânicas, vegans, gluten-free, lácteos-free, sem lecitina de soja, sem nenhum tipo de edulcorante artificial, etc, etc. E o principalmente é que esse batido tem, além dos probióticos que eu falei, né, tem 6 bilhões de bactérias, lactobacilos e bifidobactérias, que estimulam a nossa imunidade. Ele tem os adaptógenos, que são substâncias da medicina ayurvédica que previnem, fazem o nosso corpo ter maior resiliência ao estresse. Então, a ashwagandha, rhodiola rósea, o ginseng, eles são substâncias que fazem o nosso corpo ter melhor assimilação do estresse e diminuir a produção de cortisol. Então, a medicina ayurvédica tem um papel muito importante nisso. Ele tem todas as vitaminas e minerais de uma forma biodisponível, que o nosso corpo precisa de uma forma geral. Já tem zinco, selênio na composição, outras substâncias. Ele tem vários fitoquímicos a partir de algumas plantas que têm efeitos estimulantes, como a bardana, dente de leão, o crataegus, a groselha preta, o chá verde, tem da uva tem o resveratrol, tem o turmeric, a curcuma, né? A curcumina, que é um excelente produto para tratamento de cancros e também é usado por seu efeito imunoestimulante em tratamentos de infecções virais. Slippery elm, que é um reparador intestinal, é uma raiz reparadora intestinal. Os beta-glucanos, se vocês vão ler, beta-glucanos é um polissacárido muito utilizado para a prevenção de cancros, então também estimula a sua imunidade. Ou seja, é uma composição com diversos princípios ativos imunoestimulantes. O astrágalos, que também é uma planta foi utilizada pelos imperadores japoneses como fonte da longevidade, os astrágalos têm isso, e o shiitake, também é aquele cogumelo que tem efeito imunoestimulante. Ou seja, são várias substâncias, num pool de substâncias que eu tomo todos os dias de manhã, num pouco d'água, um cup junto com abacate, e aí eu já fico do ponto de vista nutricional e imunocompetente, né, de manhã, e eu sinto meu corpo fortalecido pela manhã, é o que eu tomo no pequeno almoço, né, no café da manhã, e além disso fazer uma alimentação saudável. Ficou só essa dica desse suplemento, que eu acho que ajuda a complementar esse nosso pool de coisas que a gente pode fazer para estimular a imunidade. Não se estresse, é um dado importante desse vídeo, talvez o principal conselho que eu posso dar em relação a esse vídeo. Se você tiver alguma outra dúvida, alguma substância que você queira saber se realmente estimula a imunidade, você pode deixar aqui nos comentários que eu respondo assim que puder. E não deixe de partilhar esse vídeo para todas as pessoas que você vê que estão estressadas de uma forma indiscriminada, que isso vai acabar piorando, né, o sistema imunológico delas, e elas deviam fazer exatamente o contrário, fortalecer a nossa imunidade. Dessa forma o nosso corpo ele se autocura. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até uma próxima vez, gente. Tchau!